Olá, pessoal. Então, como parte da disciplina de Química e Farmacologia de Produtos Naturais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFES, hoje eu vou abordar a classe de compostos denominados alucinógenos. Então, eu sou a professora Mayrim, vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre a química e farmacologia desses compostos. Então, para falar de alucinógenos, a gente tem que entender, né, que o alucinógeno ou a droga psicodélica, ou droga alucinógena, ou droga alucinogênica, é literalmente uma substância capaz de provocar alucinações. Alguns efeitos são considerados específicos dessa classe de substâncias, que muitos a gente já conhece e ouve falar, né? A questão de alteração dos sentidos, a percepção, a concentração, os pensamentos e a consciência. Então, são efeitos muito bem conhecidos, né, por todos, e hoje a gente vai abordar algumas substâncias, focando nas substâncias naturais. Então, a gente vai falar no THC, na sálvia, no LSD, cogumelos, peiote e ayahuasca. Por que falar, né, nessas substâncias? Essas substâncias foram muito estudadas, né, na década de 50 ou 60 e teve aí o seu auge nesse período. E logo depois também teve seu uso proibido, e aí muito tempo ficou sem falar, sem fazer pesquisa com essas substâncias, e são substâncias muito promissoras, né? Tem muitas características químicas e farmacológicas ainda desconhecidas, e muitos efeitos interessantes no sentido da ciência. E sempre, por mais que seja um assunto, mas que por mais que as substâncias sejam de uso proibido, sempre há o interesse por essas substâncias, e elas não deixam de ser polêmicas e ter, ter esse olhar, né, da comunidade, tanto científica quanto para uso recreativo, as pessoas não deixam de utilizar. Então, é importante a gente falar um pouquinho delas. E aí a gente começa falando pelas substâncias mais conhecidas, que é o CBD e o THC. Então, quando eu falo no CBD, eu estou falando do canabidiol, e quando eu falo do THC, estou falando do delta-9-tetrahidrocannabinol. Então, são duas substâncias das mais presentes na cannabis ativa, sendo que o canabidiol é apenas uma das mais de 400 substâncias químicas canabinoides encontradas nessa planta. Então, a gente vai focar em duas, mas é importante saber que existem várias substâncias, né, nessa espécie. E aí tem alguma diferença, a gente vai ver diferenças estruturais e de química e farmacologia do CBD e do THC. E aqui começando, a gente vê a estrutura de ambos, e a gente usualmente fala que o CBD é não psicoativo e o THC é um psicoativo. Embora o CBD também atue, né, no sistema nervoso central, então o termo correto seria a gente falar que ele é um não psicotomimético. O que é um psicotomimético? É uma substância que provoca efeitos mentais e psíquicos semelhantes ou associados a estados psicóticos. Então, o CBD não causa a psicose que o THC, estados psicóticos que o THC pode apresentar, envolvendo modificações na percepção, pensamento, humor e na sensação subjetiva da consciência relativo à ação e efeitos. Então, esse seria o termo correto da gente falar. E voltando aqui para essa estrutura, vamos olhar aqui tanto do lado direito quanto do esquerdo, né? A gente tem o CBD e o THC. O que a gente vê em termos de estrutura química? Ambos têm ali a forma 21 carbonos, 30 hidrogênios, 2 oxigênios, né? C21H30O2. Ou seja, ambos eles são isômeros constitucionais, e a gente vê aqui que tem uma pequena diferença entre as moléculas, aqui onde a gente vê essa seta vermelha. Quando a gente vê o THC aqui na direita, a gente vê que ele tem um heterociclo com oxigênio, né? Formando ali um éter, e olha qual a pequena diferença quando a gente olha o CBD. Ele apenas tem essa abertura desse anel, e aí tendo ali mais uma molécula de hidrogênio ligando a esse oxigênio, formando aqui um álcool. Então, ele abre esse anel diferente do THC, tem essa abertura do anel, entra essa hidroxila aqui e formamos o que a gente forma aqui o CBD, e a gente vê que essa simples
modificação no arranjo atômico faz com que ele não tenha esse efeito psicótico, né, do THC. E aí, a gente consegue perceber claramente duas substâncias muito utilizadas na medicina, ou falando, né, na ciência, ou também em usos recreativos. A gente vê que são substâncias aí como se fossem gêmeos com personalidades muito diferentes, né? Apenas por essa pequena modificação na estrutura. Então, como é importante a gente falar, né, da relação da estrutura com a atividade. E aí, como que eles agem? É importante a gente falar que nós temos no nosso organismo endocannabinoides, que são substâncias que atuam no sistema endocannabinoide, né? O que esse sistema faz? É o sistema que regula o nosso organismo em termos de humor, apetite, sono. E aí a gente tem algumas substâncias endocannabinoides bem conhecidas. Eu não sei o correto número certo de substâncias que a gente tem, eu acho que no último artigo que eu vi, tinham sido identificadas 5 substâncias no nosso organismo que atuam nesse sistema endocannabinoide. E dentre essas 5, as mais faladas são a anandamida e o 2-glicerol araquidonil, que são essas duas substâncias apresentadas e que atuam, né, nos receptores CB1 e CB2. E a anandamida atua parcialmente nesses receptores e ela tem relação mais assim com motivação, com ansiedade, com memória, e diferente da segunda substância, que é o 2-AG, que ela é mais abundante, né, agindo como um agonista completo desses dois receptores, CB1 e CB2, que aqui a gente está representando esses receptores CB1 e receptores CB2. A denominação veio pela consequência, né, pela ordem de descoberta, então o receptor CB1 foi descoberto primeiramente, e ele é mais abundante no sistema nervoso central. Mais abundante não significa que só se encontre no sistema nervoso central, e da mesma forma os receptores CB2 são os mais encontrados em células imunológicas. Então, o que acontece com essas substâncias endocannabinoides, né? A gente está representando ali as substâncias, esses neurotransmissores, e aí eles se ligam em ambos os receptores. Então, quando a gente liga no receptor no sistema nervoso central, regula mais essas atividades referentes aí a estados de humor, sono, apetite, e assim como no sistema imunológico, né, estão mais correlacionados aí os mecanismos de defesa, mecanismos de defesa do organismo e algumas propriedades medicinais. E aí o THC, ele é um agonista desses receptores, age aí parcialmente em ambos os receptores, é um agonista parcial, tanto do receptor CB1, e por isso que a gente vê esse estado de euforia e alucinação, né, quando ele se liga aos receptores CB1, principalmente. E aí, diferente disso, o CBD já não tem tanta afinidade nesses receptores CB1. Ele tem uma afinidade muito baixa nesses receptores, e inclusive há hipóteses que falam que ele seria um modulador alostérico negativo, ou seja, além de ele não se ligar com tanta afinidade desses receptores, ele ainda diminuiria esses efeitos causados pelo THC. E aí, por isso que o CBD, ele não vicia, ele não causa psicose e essa intoxicação. E aqui também é importante falar que, além de a gente só estar falando do CBD e do THC, só para frisar que existem tantas outras substâncias na maconha, né? E assim como existem tantas outras substâncias, a gente está focando em duas, também o CBD atua em vários outros receptores. E a gente vai falar disso mais no segundo momento da aula, que a gente vai ler e discutir alguns artigos científicos para focar bem na farmacologia. Então, há uma gama de receptores que o CBD atua, por isso que eles são muito estudados, né? O interesse medicinal, há um interesse medicinal muito grande no CBD. Então, eles são muito estudados, né, nessa característica medicinal. Então, por isso que eles são utilizados. Tem vários estudos mostrando a relação com epilepsia, câncer.
e várias outras doenças. E aí é importante também falar que por essa concentração consegue ser regulada, né, a partir da maconha, consegue se produzir plantas com um índice maior de THC ou um índice maior de CBD, conforme seja a necessidade, digamos assim. E quando a gente fala em uso recreacional, né, recreativo da maconha, a gente ouve e pensa primeiramente no THC, que é a substância que vai causar essas alucinações. E aí temos outras substâncias aqui, que é o LSD. Aí vocês devem estar perguntando, o foco da aula não era substâncias naturais, né? E a gente sabe que o LSD é disponível sinteticamente. Então, eu vou mostrar um pouquinho por que eu estou falando do LSD aqui nessa aula de produtos naturais. E que é porque ele é derivado, né? Como que eu vou explicar assim para vocês? A planta do centeio e outros grãos também podem, em determinados momentos, terem um fungo, que é esse fungo que a gente consegue ver aqui na foto, isso é um fungo, de nome Clavíceps purpúrea. Esse fungo, que ocorre tanto em moléculas, tanto em espécies de centeio quanto em alguns outros grãos, ele tem algumas reações naturais metabólicas que geram substâncias de interesse, que eu já vou mostrar. Esse fungo aqui também é chamado de esporão do centeio, né? Popularmente conhecido como esporão do centeio. E aí, só antes de passar o slide, eu vou só frisar que o LSD, por que essa sigla LSD? Porque, na verdade, se origina do nome alemão, que está aqui para vocês lerem, eu não preciso falar, vocês leem essa substância que eu não sei nem ler. E aí, em português, ela é dietilamida do ácido lisérgico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que o ácido lisérgico, assim como a ergometrina, são substâncias que são derivadas dessas reações metabólicas desse fungo. E aí, a ergometrina, ou com o nome comercial, a ergonovina, ela foi estudada por muitos anos por Hoffman para quem descobriu as suas propriedades de parar, né, hemorragias do útero em situações de aborto, por exemplo. Então, ele é muito utilizado para parar essas hemorragias. E se a gente olhar a estrutura, novamente, aqui vamos correlacionar a química, a gente vê que a base aqui de ambos os compostos é a mesma. Aqui a gente vê a mesma cadeia, né? Tanto no LSD, quanto no ácido lisérgico, quanto na ergometrina. O que a gente vê de diferença é que aqui na ergometrina a gente tem uma amida, e aqui nessa amida a gente tem 3 carbonos ligados a um álcool, formando uma propanol-amida. E aqui no ácido lisérgico a gente tem um ácido carboxílico, e a partir deles a gente consegue obter a dietilamida do ácido lisérgico, que é o LSD. Aqui a gente vê 2 radicais etil nessa amida, então por isso dietilamida do ácido lisérgico. Então ela pode ser obtida a partir de reações, né, pode se utilizar a partir de reações dessa ergometrina, como o ácido lisérgico, e aí ele pode ser obtido sinteticamente sem precisar dessa argometrina. Então, é por isso que o LSD, a gente fala composto sintético, mas tem aí a sua origem a partir de substâncias naturais. E continuando falando sobre a química e a relação da estrutura e atividade, é importante a gente ver aqui que na substância do LSD a gente vê 2 estereocentros aqui, 2 carbonos quirais no 5, na posição 5 e na posição 8, e isso gera alguns possíveis isômeros, né, 4 isômeros do LSD, e desses 4 isômeros, apenas esse primeiro aqui teria a atividade psicoativa, né? Então, como é importante a química para entender algumas propriedades farmacológicas. Não funcionou aqui, mas eu trouxe para vocês um vídeo
só uma representação da molécula do DNA, que deu algum erro aqui, para vocês entenderem um pouco a questão. Vamos ver se vai funcionar. Tá, não vai funcionar, então vamos seguir aqui. Eu tinha trazido um vídeo aqui da molécula do DNA, para a gente ver ela aqui num 3D, para vocês entenderem por que, né, trazer o DNA aqui numa aula quando a gente está falando do ácido, né, LSD. Porque essa substância, ela foi utilizada, o LSD foi utilizada era utilizada por vários cientistas e pesquisadores, né, nessas décadas de 50 e 60, e a partir do uso do LSD foi que o pesquisador conseguiu imaginar e conseguiu representar essa molécula do LSD. Então, essa molécula do DNA. Então, digamos que foi a partir de uma viagem, né, que ele teve com o LSD, ele conseguiu entender e representar essa molécula do DNA. Bem como o anel aromático, né, a partir também de uma viagem. São os cientistas, né, sobre os efeitos do LSD, conseguiu representar e explicar como que seria esse anel aromático. E aí, nesse período, aí na década de 50, 60, o LSD era muito utilizado para fins educacionais, né? Então, vários cientistas utilizando. Steve Jobs é um que diz que uma das maiores experiências da vida dele foi essa experiência com LSD. E além de consultas psiquiátricas, as pessoas incentivavam, né, que os pacientes utilizassem o LSD e tinham um acompanhamento para entender melhor os problemas que essas pessoas estavam passando, né, de depressão e vícios. O LSD também era utilizado pelos próprios psiquiatras para que eles conseguissem entender como que funcionava o cérebro dos seus pacientes, né? Por exemplo, de esquizofrênicos. Então, eles tomavam para entender um pouco como que funcionava o cérebro desses pacientes. E também nessa época se tornou popular o uso de cogumelos mágicos, né, que até hoje é utilizado de modo recreativo. E esses cogumelos ácidos possuem substâncias como a psilocibina, que é essa substância fosforilada aqui, e ela se converte no metabólito psicoativo, que é a psilocina. A gente vê aqui representado por esse fenol, né? Então, são constituintes do cogumelos que também causam psicose. E aí, pelo uso recreativo, pela banalização dessas substâncias na década de 50 e 60, que eram até então utilizados com fins de muita ciência, com fins educativos. E aí houve uma proibição de todas essas substâncias que a gente está falando. E aí, por muitos anos, parou-se de falar, pelo menos, né, legalmente, não é permitido fazer pesquisa científica com tais substâncias. Então, o uso se tornou assim, mais ilegal e mais utilizados em festas, né, e mais voltado para o uso recreativo. E aí tem outra substância natural, também foi proibida, que é a sálvia. Só deixando claro que não é a sálvia que a gente usa como tempero, né, nos alimentos, que aquela é a sálvia officinalis. A gente está falando aqui da sálvia divinorum. Essa sálvia tem essa substância ativa, salvinorin A, essa substância mais complexa, digamos assim, comparado com as demais, né, uma estrutura química muito maior. E a sálvia, as partes aéreas dessas plantas contêm flavonoides, triterpenos e monoterpenos, particularmente nas flores e folhas, enquanto os diterpenos são encontrados especialmente nas raízes. Então, a gente vê aqui esses terpenos que têm propriedades psicoativas, e assim como na maconha, que tinha substâncias parecidas quimicamente e perfis farmacológicos diferentes, a gente tem na sálvia a silvinarin A e a silvinarin B, sendo que apenas a A tem esses efeitos alucinógenos. A sálvia também era utilizada muito em rituais indígenas, né? É utilizada como se fosse uma droga psicoativa.
também só para frisar, desculpa, eu não quis dizer droga psicoativa, droga enteógena, que era utilizada, enteógena, que é utilizada como um expansor de consciência, né? Então, muitas tribos aí indígenas utilizavam a sálvia de maneira, tanto com as folhas sendo mastigadas, e hoje, né, com a modernização e se falando aí em muitas drogas, também se usa ela de forma fumada, né, com bong e alguns utensílios dessa forma. E elas são chamadas de plantas do poder, por essas propriedades que se dizem enteógenas, que seriam um expansor da consciência. Então, a gente vê aí popularmente as pessoas falando que certas substâncias não são drogas, mas nós, como os farmacêuticos, né, não precisa frisar a questão de que droga, a gente fala todas as substâncias que têm efeitos, né, no organismo, não entrando em questão aqui se são drogas ilícitas ou drogas lícitas, tá? E aqui outra questão, outro alucinógeno que ganha muito destaque, né, é o peyote, aqui está o nome científico, que é um pequeno cacto, né, são espécies desse cactus encontrado na região norte do México e sudeste dos Estados Unidos. E tem como componente ativo a mescalina, que é essa substância aqui representada, e a mescalina foi isolada em 1897. Então, veja que o uso do peiote não é uma coisa nova, né? Tem relatos de que era utilizado no ano 1000 a.C., era utilizado pelos astecas, e é muito ainda hoje utilizado por índios, né, do México, e eles usam como se fosse uma espécie de amuleto, um protetor espiritual. Também é utilizado, eles defendem o uso como substância enteógena, que é como expansor da consciência, e eles utilizam para tratar doenças, vícios, e pode tanto ser mastigado, como utilizado em cápsulas ou infusões. Então, ainda hoje é muito utilizado, principalmente no México, mas também em tantas outras civilizações aí. E aí, uma das que mais tem sido falado nos últimos anos é a ayahuasca, e o uso é correlacionado principalmente, né, nesse paradoxo entre ciência e espiritualidade. Então, também é uma substância defendida como enteógeno. Muitas pessoas falam que ela não é um alucinógeno, porque eles defendem que, na verdade, a experiência que se tem com a ayahuasca não é uma alucinação, e que sim seria uma realidade, e não uma alucinação. Então, ela está proporcionando roteiros xamânicos na floresta amazônica do Peru e do Acre. Então, já vou explicar o porquê. Primeiro, antes de falar o porquê, né, da ayahuasca, vamos falar do triptofano. A gente vê aqui essa molécula. O que a gente vê aqui? Uma amina, né, um anel indólico. A gente vê aqui um anel indólico. A gente vê uma amina e a gente vê um ácido. Então, um aminoácido essencial que tem em todos os seres vivos aqui. Então, o triptofano é degradado por 3 vias principais: as vias das quinureninas, a via serotoninérgica e via das triptaminas. E aí ele é o precursor da serotonina, que também é encontrada, né, em todos os seres vivos. E aqui na serotonina a gente tem o mesmo anel indólico, com a adição aqui de uma hidroxila, e a serotonina a gente sabe que é um neurotransmissor que atua regulando essas propriedades, né, principalmente de ansiedade. Há estudos mostrando que o baixo nível de serotonina está correlacionado com a depressão, regula apetite, regula o humor, né, e essas outras propriedades. E aí, quando a gente olha a substância, o princípio ativo do chá de ayahuasca, a gente tem aqui a dimetiltriptamina. Então, novamente, a gente vê aqui dois radicais etil aqui, metil, 2 radicais metil, então é dimetiltriptamina, que origina do triptofano. Então, se a gente olhar
A rota sintética do triptofano, que é uma substância natural no organismo da gente, a gente vê que ele passa do triptofano, passa para a triptamina, da triptamina para a N-metiltriptamina, e aí a gente obtém a NN-dimetiltriptamina, que é o DMT, a substância, princípio ativo, né, utilizado no chá do ayahuasca. Então, essa substância que é muito utilizada tanto como alucinógeno ou enteógeno, ela está a 2 passos sintéticos aqui da rota sintética do triptofano. Ou seja, se todos os organismos têm esse triptofano, há a teoria, né, que todos os seres vivos também podem ter o DMT. Embora não se saiba ainda qual a função farmacológica, fisiológica do DMT, por que muitos organismos, todos os organismos poderiam ter, né? Então, tem várias hipóteses, que aí a gente vai ver nos nossos artigos científicos que a gente vai discutir. E, só para reforçar, que por essa semelhança estrutural do DMT e da serotonina, a gente vê aqui que o DMT ele age como agonista desses receptores da serotonina. Então, ou seja, está aí ligado com ansiedade, depressão. E essa substância tem sido utilizada mundialmente, tem sido estudada mundialmente para fins medicinais e espirituais, para autoconhecimento. Ela não é tão utilizada com esse fim recreativo como todas as outras substâncias que foram bem banalizadas para o fim recreativo. E ela é, sim, muito utilizada na ciência. E o que acontece com essa substância? A gente vê que ela é uma monoamina. Então, quando ela é ingerida oralmente, ela tem um efeito muito curto, porque rapidamente ela é degradada pela enzima monoamina oxidase, que degrada, então, essa substância oralmente. Então, ela é utilizada, como eu falei, ela tem em várias plantas, então ela pode ser usada em vários locais do mundo, aí, vários países. E só que aí não se usa ela da forma de chá, porque ela é rapidamente degradada pela monoamina oxidase. Ela é utilizada mais através do fumo, né? Ela é fumada. E aí é que a gente tem um exemplo de uma. Um exemplo não. Eu trouxe aqui a foto de uma notícia, acho que até desse ano, mostrando, né, que proibida em vários países, a ayahuasca atrai cada vez mais estrangeiros ao Brasil. E o DMT, que foi sintetizado pela primeira vez em 1931 e demonstrou-se ser uma substância alucinógena em 1956. Então, veja que comparado com outras substâncias, ele é relativamente nova, mas muito promissor, né, nesse termo científico. E por que as pessoas vêm ao Brasil, sendo que ela está presente em vários países, né, em várias plantas aí. Então, a gente já vai falar disso. Só vou refrisar que essas substâncias que a gente está falando aqui na aula, elas são proibidas, né, pela Anvisa. Então, a gente pode ver na resolução RDC 39 de 2012 da Anvisa, tem uma lista das plantas proscritas, que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Então, aqui tem a relação das plantas utilizadas nessa aula. E quando a gente fala no ayahuasca, por que o uso dela continua e no Brasil, por exemplo, ainda se utiliza? Na verdade, o seu uso recreacional, recreativo, não é legalizado, é proibido. Mas, como eu falei, ela tem fins não só medicinais, mas como espirituais, né? E existem muitos retiros espirituais e cerimônias indígenas que utilizam o chá da ayahuasca para diversas finalidades. Então, por ser uma substância utilizada em rituais religiosos, eles não são proibidos para esse fim religioso. Inclusive, nos Estados Unidos, essa substância é proibida, mas aí tem muitas igrejas já nos Estados Unidos de ayahuasca, onde as pessoas fazem o uso da ayahuasca apenas nessas rituais religiosos, né? Então, apenas nesses rituais são permitidos.
Mas esse não é o principal motivo pelo qual está ocorrendo esse turismo religioso, digamos assim, turismo místico para o Brasil em virtude da ayahuasca. Esse não é o principal motivo, não é o motivo pela os rituais religiosos. Há um outro motivo dessa ascensão do turismo místico xamânico, né? Tanto para a região amazônica do Brasil quanto para o Peru. O que acontece? Só para exemplificar como é importante esse conhecimento tradicional dos indígenas, não é do meu conhecimento como foi que eles descobriram e nem quando foi, eu acho que isso se perdeu, se passou de geração para geração, mas na Amazônia, essas tribos xamânicas descobriram, então, eles têm as plantas que eles conseguem fazer o chá dessas plantas que vai ter o DMT, que isso não é diferente de outros lugares do país também, de outros países, que conseguem utilizar o chá com a DMT, mas qual é o diferencial aqui na floresta amazônica? Que esses nativos, esses indígenas, descobriram uma planta que tem uma substância ativa que ela é inibidora da monoaminoxidase. Lembra que eu mostrei antes que a substância, a estrutura química do DMT tem uma monoamina, que ela é degradada rapidamente quando se toma o chá do ayahuasca. Então, essa DMT é degradada pela enzima monoaminoxidase. Então, na Amazônia, descobriu-se, por um lado, uma planta que tem o DMT e, por outro lado, uma planta que inibe essa monoaminoxidase. Então, dessa forma, é possível fazer cerimônias de ayahuasca e utilizar o chá, e aí vai ter um efeito muito mais duradouro e prolongado, né? Também é importante falar que a maioria dessas substâncias que a gente falou aqui hoje tem um efeito muito prolongado e que mesmo que eles agem no mesmo receptor da serotonina, por exemplo, o LSD fica muitas horas ligados a esse receptor, então é muito mais potente que a própria serotonina, e assim como a DMT é muito mais potente ainda. E assim como tem esses retiros religiosos para a Amazônia, tem também aqui uma notícia de uma startup, uma notícia desse ano, que uma startup quer utilizar a psilocibina, lembra a substância que a gente falou do cogumelo, o LSD e a ibogaína, que é uma substância sintetizada de produtos naturais lá da África, no tratamento de doenças e vícios. Então, a proposta deles é utilizar microdosagens, que tenham apenas o efeito curativo. Porque, como eu falei, todas essas substâncias aqui têm um fim medicinal, um fim religioso, um fim espiritual, que seria para tratar doenças, vícios. E aqui, só para exemplificar um pouco como que seria, como que é relatado, né, esses efeitos pelo LSD. Então, aqui, essa foto exemplifica muito como que é quem fala quem relata a experiência tida pelo LSD mostra que ele mostra muitos efeitos de cores, né, e visuais do LSD, e ele é bem diferente da DMT, que aí mostra mais figuras geométricas, é uma viagem mais no sentido de figuras geométricas, e também encontros com seres extraterrestres ou deuses, né? Utilizado, o uso é muito mais espiritual, tanto que aqui, olha, tem um livro que é DMT, a molécula do espírito, e aí é relacionado que é uma viagem muito transcendental, que as pessoas conseguem perder o sentido e na verdade não é perder o sentido de espaço, é como se conseguissem se sentir pertencendo a esse meio, então não tem mais, né, a separação do ego da pessoa e do mundo, né? Então é nesse sentido. E aí, qual é a semelhança de todas essas substâncias que a gente falou? Eu coloquei todas elas não. Algumas eu deixei de fora, mas já vou exemplificar. Então, aqui a primeira substância a gente tem o triptofano. O triptofano, novamente, relembrando, né, o aminoácido essencial, a serotonina, nosso aqui neurotransmissor. E aqui a gente tem a DMT, a mescalina, a psilocina, a psilocibina, a ergometrina
e o LSD. Qual semelhança que a gente vê aqui em todas essas substâncias? A gente vê, a maioria que tem, né, o anel indólico, que a gente falou aqui no começo. Então, vejam que todas são muito parecidas quimicamente, e todas fazem parte de qual classe de metabólitos secundários? Todas fazem parte dos alcaloides, né? São todos alcaloides. O que caracteriza os alcaloides, né? Então, ter uma amina, né, e um nitrogênio aqui num anel cíclico. E aí a gente vê que a mescalina não tem. Mas então ela mesmo assim, ela é um alcaloide, é chamada de um protoalcaloide, né? Essa amina, a gente não tem uma amina no carbono cíclico. E por que eu não coloquei aqui o THC e o CBD? Porque eles não estão nessa classe, e porque eu não coloquei a substância da sálvia, porque a substância da sálvia, na verdade, ela é um dos únicos... eu não coloquei o THC e o CBD aqui porque eles não fazem parte, não estou falando dessas propriedades aqui parecidas com o anel indólico, tá? Mas a sálvia, ela é um dos únicos alcaloides, né, de origem natural que não tem esse efeito Desculpa. Ela é uma das únicas substâncias de origem natural que não é um alcaloide e que tem esse efeito psicoativo. Então, a gente está falando aqui de alcaloides, e é importante falar também da semelhança estrutural, né, desses anéis indólicos, e como essa substância atua em receptores que temos, né, no organismo, que temos neurotransmissores muito semelhantes. E aqui, só para... coloquei uma imagem mais destacada para vocês verem a semelhança estrutural da serotonina, do LSD e da psilocibina. Então, por isso também tem muitos relatos de pessoas que se curaram de depressão pelo uso do LSD, ou de cogumelos, ou de outras substâncias alucinógenas. Que, infelizmente, por toda essa banalização, elas foram proibidas, mas são substâncias com muitos potenciais farmacológicos, atuando aí como agonistas do receptor da serotonina, né? Então, aqui os neurotransmissores, as moléculas que podem se ligar nesses receptores da serotonina. E aí a gente vai falar agora na segunda parte da aula, aqui na descrição do vídeo tem alguns artigos científicos, onde a gente vai focar nas atividades farmacológicas, e também vou deixar aqui a sugestão de alguns documentários que estão disponíveis no Netflix. Esse DMT, a molécula do espírito, é baseado num livro, e ele estava no Netflix, hoje ele só está disponível no YouTube. E aí tem aqui o Último Xamã, a Indústria da Cura, principalmente no episódio 5, que trata da ayahuasca, A Maior Viagem, que fala desses alucinógenos, e o Goop Lab, o episódio 1, que fala dos alucinógenos. Então, gostaria que você assistisse principalmente esse A Indústria da Cura, episódio 5. Quem não tem acesso ao Netflix, assiste esse aqui no YouTube, e a gente vai discutir na próxima aula junto com esses artigos científicos. Então, para a aula de agora, a gente para por aqui, e a gente se vê aqui no Google Meet, então, para discutir esses artigos. Então, muito obrigada.